A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando o livro de Salmos. Vamos hoje, na continuação do estudo do livro de Salmos, aprendermos sobre os salmos acrósticos alfabéticos. Nós temos vários salmos acrósticos alfabéticos. Nós temos o Salmo 34, 37, o 111, o 112, 119 e 145. Não temos aqui tempo, nem espaço suficiente para comentarmos sobre todos eles. Então a gente vai comentar apenas o Salmo 119, que é o salmo acróstico alfabético mais bem elaborado que existe nos Salmos. Esse Salmo 119, segundo a tradição, foi elaborado por Esdras. E antes da gente falar sobre o Salmo 119, se você tem uma Bíblia com uma versão um pouco mais antiga, você vai perceber que no Salmo 119, de 8 em 8 versos, tem ali um nome de uma letra hebraica. Então, esse Salmo 119, de 8 em 8 versículos, tem lá o nome de uma letra hebraica. Então, aqueles nomes que tem ali, Aleph, Bet, etc., são letras do alfabeto hebraico. Então, antes da gente explicar, estou mostrando para vocês aqui quais são as consoantes do alfabeto hebraico, que são 22 consoantes, que são as consoantes Aleph, lembrando que o hebraico, é lido da direita para a esquerda. Por isso que o primeiro que eu estou mencionando aí está aí do lado direito, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzadeh, Kof, Resh, Shin ou Sin, Tav. Então essas são as 22 letras do alfabeto hebraico. Então como que foi composto o Salmo 119? O Salmo 119, ele é o mais bem elaborado de todos os salmos acrósticos, E ele é composto de 22 estrofes, sendo que cada estrofe são 8 versos cada estrofe. Sendo que todos os 8 versos de cada estrofe começam com a mesma letra do alfabeto hebraico. Essa ordem estrutural dá ênfase ao tema que é a lei de Deus. Então, conforme vocês podem observar aí, na primeira estrofe, que vai do verso 1 ao verso 8, todos os versículos, pegando aí da sua direita para a esquerda, começam com a mesma consoante hebraica, Então, o primeiro verso, começa com a letra hebraica Aleph. Isso acontece com o segundo, com o terceiro, até chegarmos ao 8º. Quando chegarmos ao 9º verso, que vai ser a segunda estrofe, então todos os versos da segunda estrofe, vão ser com a letra Bet, que eu vou mostrar para vocês na próxima página. Então, a segunda estrofe, conforme vocês estão observando, que vai do verso 9 até o 16, todos os versos, se você ler aí da direita para a esquerda, você vai ver que se iniciam com a mesma consoante hebraica, que é a consoante Bet. Por isso que na sua Bíblia, se for uma versão mais antiga, está escrito lá, antes de iniciar o verso 9, está escrito Bet, para mostrar para você que todos os versos daquele grupo, da segunda estrofe, que vai do 9 até o 16, vão começar com
a consoante bet, tá? Então isso ocorre também na terceira estrofe, que começa todos os versos com uma palavra que tem a letra ou a consoante gimel, ok? Isso vai acontecer com a estrofe seguinte, dalet, a seguinte estrofe, né? Cada estrofe, relembrando, são 8 versos, re, a próxima estrofe, vav, e assim continuando, né? Zain, het, tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Tzadeh, Kof, Resh, Shin ou Sin, a composição, a forma gráfica dessa consoante é uma só, o que vai determinar se ela é Shin ou Sin vai depender desse ponto. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar aqui para vocês perceberem. Vou aumentar aqui para vocês perceberem. Então, essa primeira aqui, né? Primeira letra, olhando da sua direita para a esquerda, está com um pontinho lá em cima, né? Então, ela é Sin. Se ela tiver com seu pontinho à direita, né, conforme vocês estão observando, é o Shin. Mas a forma é uma só, conforme vocês podem perceber. Então, essa tem um pontinho à esquerda, Sin. Se tiver à direita, Shin, tá? É a única diferença. E o último grupo, né, a última estrofe, de 8 versos, cada verso começa com uma palavra que tenha a consoante Tav. Tá? Então, isso é um salmo acróstico alfabético. Lembrando que este é o mais bem elaborado de todos os salmos da Bíblia. E de acordo com a tradição, né, Esdras é o autor desse salmo. Bom, nós temos também nos salmos, em algumas versões mais modernas, essa expressão hebraica ela foi retirada, mas nas versões mais antigas ela consta, né, que é a expressão hebraica Selá. Essa palavra ela é empregada 71 vezes no livro 1, lembrando que os salmos são divididos em 5 livros ou 5 partes, né? Então o livro 1 vai do capítulo 1 ou 41 até o 41, melhor dizendo. Aparece a palavra Selá 30 vezes no livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72. A palavra Selá aparece 20 vezes no livro 3, que é a divisão correspondente ao Salmo 73 até o 89. E a palavra Selá aparece quatro vezes no livro 5. O livro 5 vai do Salmo 107 ao 150. E no livro 4, que é o Salmo 90 até o 106, a palavra Selá não aparece. Geralmente a palavra Selá aparece no final de um verso. Quando aparece a palavra Selá, é uma nota do autor pedindo que haja uma pausa, ou para os instrumentos musicais, ou para uma reflexão solene do que as pessoas estão a declamar ou cantar, ok? Então vamos aqui, né? A palavra aleluia aparece em vários salmos, né? Inclusive existe um grupo de salmos chamados Salmos de Aleluia. Lembrando que a palavra aleluia, conforme vocês estão observando aqui, em hebraico é haluia, louvai ao Senhor. Esse
prefixo Iá é a supressão do nome Yahvé. Tá bom? Então, não cabe a expressão aleluias, porque não existem vários Yahvé. Yahvé é um só. Então, se a expressão Iá é a supressão de Yahvé, esse plural aí não cabe. Correto? Então, o correto é dizer aleluia. E é incorreto usar aleluias. Então, a palavra hallelujah é a composição das palavras hal, louvai, al e a, que é a abreviação de Yahvé. Existem os chamados Tehillim Hallelujah, que são os salmos de aleluia. O Salmo 111 até o 113 são os salmos de aleluia. Começa com a expressão Hallelujah. O Salmo 115 até o 117 termina com a expressão Hallelujah, né? E há mais um aleluia no início do 117. No Salmo 146 até o 150, inicia-se com aleluia e termina com aleluia, tá bom? Vamos aqui então para os objetivos dos salmos, escritos como reações diante de Deus ao experimentarem alegrias, tristezas e provações da vida. Eram veículos de expressão do povo de Deus por meio da experiência que os tornava aptos a enfrentar os sentimentos e pedidos a Deus em termos significativos e intensos. Expressavam um anseio pela vinda do Messias, revelando muitos detalhes proféticos de sua primeira e segunda vinda. Eram os inários de Israel para as festividades religiosas, culto no templo e reuniões locais e nacionais. Aqui nós temos uma relação muito extensa dos salmos citados no Novo Testamento. Então, das 360 alusões ao Antigo Testamento encontradas no Novo, quase um terço, 112, referem-se aos Salmos. A seguir, temos aqui uma lista das citações mais importantes destas 112. Bom, como exemplo, para vocês terem uma ideia, Salmo 2, versos 1 e 2, tem a sua referência lá em Atos 4, 25 e 26. Qual que é o assunto? As nações contra o Messias. O Salmo 2, verso 7, tem a sua referência em Hebreus 1 e 5. E qual que é o assunto? Que Cristo é o Filho de Deus, através da expressão de tu és o meu filho. Salmo 2, 8 a 9, tem a sua referência em Apocalipse 2, 26 e versículos seguintes. E o assunto lá é que o Messias regerá com vara de ferro. Como a lista é muito grande, nós não vamos falar sobre todas elas, nós apenas vamos passar aqui bem devagarzinho, né? E aí depois os irmãos, quando forem estudar com mais calma, pausem o vídeo, leiam todas essas referências, né? Tanto as dos Salmos quanto as suas correspondentes no Novo Testamento, e olhe um assunto, leia os versos para vocês entenderem melhor, ok? A gente não vai falar sobre todas essas referências, né? Que nós temos dezenas, para não ficar algo muito cansativo. Mas eu peço aos irmãos, né, outra vez, que pausem a tela e façam aí as suas leituras, né? Leia o Salmo, depois leia a sua referência no Novo Testamento, depois confira ali o assunto, né? Para vocês verem como as profecias do Senhor se cumprem, né? Algo extraordinário, né? Algo extraordinário. Ok, meus irmãos? Vamos passar aqui mais uma vez, aguardar um pouquinho, para que vocês possam depois pausar a tela e fazer aí as suas anotações.
ok? Então, nós temos aqui, né, os chamados salmos que são citados no Novo Testamento. Bom, vamos observar aqui sobre os chamados salmos de lamento ou de queixa. Isso aqui é importante, né? Os salmos de lamento ou de queixa retratam uma pessoa em profunda aflição, que se torna consciente do seu pecado, entrega-se à graça de Deus e compromete-se a servir e a louvar o Senhor, enquanto anseia pela libertação que vem do alto. Esses salmos são provenientes de uma vasta gama de problemas, calamidades nacionais, ameaças pessoais de inimigos, acusações injustas, doenças ou ameaça de morte. Grande parte deles foi escrita por Davi, que passou por muitas experiências angustiantes, as quais o levaram a uma confiança absoluta em Deus. Exemplificam a autêntica luta das pessoas piedosas num mundo perigoso e hostil, que só acham consolo e encorajamento na total confiança em Deus. Então, essa é a característica dos chamados salmos de lamento ou de queixa. Nós temos também aqui algo muito importante sobre a questão dos salmos imprecatórios. Alguns salmos são julgadores dos ímpios, invocando a maldição e a vingança de Deus sobre eles. As imprecações mais longas estão no Salmo 35, 69 e 109. Mas traços de vingança aparecem em outros salmos, né? Conforme está aqui nessa lista, 31, de 17 a 18 e etc. Convém ter em mente diversas considerações ao ler os chamados salmos imprecatórios. Eles expressam o anseio dos piedosos pela destruição dos ímpios e do triunfo da justiça. O hebreu identificava o pecado com o pecador e o homem com sua família. Em alguns casos, o imperativo "sejam destruídos" pode ser traduzido profeticamente como "serão destruídos". Então, salmos imprecatórios, né, ao serem lidos, devem serem sempre lidos com a lente do Novo Testamento, entendendo que hoje não cabe ao crente, né, orar a Deus pedindo que castigue alguém e etc. Ok? Então vamos aqui para a última página aqui do nosso estudo, que fala sobre os salmos messiânicos. Os salmos contêm muitas referências à pessoa e à vinda do Messias. Por exemplo, a pessoa do Messias como homem, né? O Salmo 8, 4 e 5 fala sobre isso, e Hebreus 2, 6 a 8 confirma, né, esta palavra profética do Salmo 8, 4 e 5. A pessoa do Messias como Deus está lá no Salmo 45, verso 6, e Hebreus 1 e 8. Como ser eterno, Salmo 102, 25 a 27, e o seu cumprimento está lá em Hebreus 1 e 10, né, a referência, melhor dizendo, está lá em Hebreus 1 e 10. O Messias como Filho de Deus, né? Salmo 2, 7 e 12. Mateus 22, 45 e Hebreus 1 e 5 confirma isso. E nós temos aqui uma relação extensa, né? Acerca do caráter do Messias, a obra do Messias e as funções do Messias. Então, meu conselho é que nesta página aqui, os irmãos coloquem pausa, né? Leia todas essas referências, as dos Salmos, com as suas referências cruzadas no Novo Testamento, para que os irmãos tenham aí uma percepção extraordinária acerca dos chamados salmos messiânicos, salmos que apontam para a pessoa de Jesus, né? O caráter de Jesus, a obra de Jesus e as funções de Jesus como Messias. Ok? Que Deus abençoe todos os irmãos e que os irmãos aí possam aproveitar ao máximo, né, essas dicas e esses ensinamentos que passamos hoje.